Olá a todos, de regresso então para continuar a resolver a frequência. Agora a questão número 5 que incide então em derivadas e assíntotas, quer dizer, estas assíntotas de funções racionais. Quer dizer, a questão diz-nos o seguinte: considera então a seguinte função racional e de x, que é dada então pelo quociente entre 2x menos 3 e 4 menos x. Temos então aqui duas alíneas. Na primeira teremos então que caracterizar a função, quer dizer, este duas linhas significa então a segunda derivada. E na questão 5.2 teremos que estudar as assíntotas da função racional e de x. Quer dizer, na primeira questão, vamos começar por ela, pedem-te então para caracterizares a segunda derivada da função i. Quer dizer, a caracterização de uma função, tu precisas de ter a expressão que define essa função, ou seja, vamos ter que determinar a expressão da segunda derivada, e depois ainda se pedem uma caracterização, teremos então de calcular o domínio da segunda derivada. Quer dizer, para tu chegares à segunda derivada, tens que primeiro chegar à expressão da primeira derivada, e depois de teres a primeira derivada, derivas a primeira derivada para teres a segunda. Então, quer dizer, vamos em primeiro lugar achar exatamente a primeira derivada desta função i de x. E deves olhar para as funções e deves perceber, por causa das fórmulas de derivação, quer dizer, deves perceber o que tens à tua frente. Olhando para estas funções racionais, quer dizer, isto é sempre quocientes. E então vais aqui aplicar a técnica de derivação do quociente. Precisas mesmo de saber estas fórmulas. Então, quer dizer, se eu tiver assim um u sobre v, onde este u é uma função de x e v também, quer dizer, quer no numerador, quer no denominador, tu tens a variável, neste caso x, quer dizer, e tu queres derivar um quociente, quer dizer, a fórmula diz-te que derivas assim. Isto fica então a derivada do numerador vezes o denominador sem derivar, menos o numerador sem derivar, vezes a derivada então da expressão que está em denominador, tudo a dividir então pelo denominador ao quadrado. Quer dizer, eu para achar a primeira derivada aqui da função i, vou então aplicar esta regra de derivação do quociente. Então, quer dizer, eu se quiser a primeira derivada da função i, eu vou então derivar este quociente, ou seja, 2x menos 3 sobre 4 menos x derivada. E vou seguir, mas vou mesmo seguir esta fórmula à risca. Isto será então equivalente a dizermos que a primeira derivada, né, da função i é dada então, vou seguir a fórmula, quer dizer, o teu numerador é 2x menos 3, então ficará 2x menos 3 derivada, vezes o denominador, que é 4 menos x, sem fazeres nada, quer dizer, fica como está, 4 menos x. Vou apenas estender aqui o traço fração. Depois subtrais pelo numerador sem derivar, ou seja, 2x menos 3. Tem atenção a colocar os mesmos parênteses. Vezes então a derivada do denominador, ou seja, 4 menos x derivada. Isto tudo a dividir pelo denominador ao quadrado. Teremos então 4 menos x, tudo ao quadrado. Quer dizer, agora passaremos então a derivar aqui estas, quer dizer, esta expressão e esta também. Continuando então com a nossa derivada, tens a derivada de i, assim por este quociente. Quer dizer, agora vamos derivar esta expressão. Vamos derivar o 2x menos 3. Quer dizer, tens aqui uma diferença, tens aqui o menos, não é? E a derivada de uma diferença é a diferença das derivadas. O que é que eu quero dizer com isto? Derivas em primeiro lugar o 2x e depois subtrais pela derivada de 3. Eu vou abrir assim aqui uma caixa que é para colocar aqui as formas de derivação que eu vou aplicando. Quer dizer, repara que se tiveres assim um kx, onde este k é um número, pertence a r, quer dizer, a uma constante, sempre tens aqui um kx derivada, quer dizer, isto vai-te dar sempre a constante. Sendo que este x terá que ser do primeiro grau. Se tivesses kx quadrado, a coisa já não funciona assim. Agora, se este x for do primeiro grau, a derivada há de ser sempre igual ao coeficiente do x, a esta constante agarrada a x. O que quer dizer então que 2x derivada é exatamente igual a 2. Depois tens aqui uma constante, que é um número, quer dizer, e a derivada de uma constante, quer dizer, a derivada de um número, isto vai dar sempre zero, sempre zero.
Então vamos aplicar. Quer dizer, a derivada de 2x é exatamente igual a 2. Vou colocar aqui 2 menos, quer dizer, a derivada de 3, que é uma constante, é 0. Quer dizer, vais ter aqui 2 menos 0. Isto então a multiplicar por 4 menos x, menos então aqui 2x menos 3, e vais então derivar esta expressão. Repara que tens outra vez uma diferença. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Quer dizer, a derivada de 4, porque é uma constante, é exatamente igual a 0. E repara que o que tu tens aqui, quando tens menos x, deves encarar isto como menos 1x, né? E quer dizer, vais bater nesta derivada. O que isto vai simplesmente ser igual a menos 1. E então, colocaríamos aqui vezes, quer dizer, a derivada de 4 é 0. E a derivada de menos x será simplesmente igual a menos 1. Quer dizer, neste momento as derivadas estão feitas. Agora é uma questão de aplicares aqui a propriedade distributiva, tirar daqui estes parênteses. Um quadrado, e é esse passo que farei então agora. Isto fica então a primeira derivada, ok? Depois vamos ter que achar a segunda. Para já ainda estamos na primeira. Repara que 2 menos 0 é exatamente igual a 2. Então posso colocar aqui assim apenas o 2. Quer dizer, da mesma forma que 0 menos 1 é simplesmente igual a menos 1. E sendo assim, o que vais fazer aqui é aplicar a propriedade distributiva. Quer dizer, este 2 vai multiplicar pelo 4 e em seguida o 2 vai multiplicar pelo menos x. Da mesma forma que este menos 1 peço desculpa. Da mesma forma que este menos 1 vai fazer aqui a distributiva, multiplicando em primeiro lugar pelo 3, e depois este menos 1 multiplicará então pelo 2x. Fazendo então aí a propriedade distributiva, quer dizer, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes menos x dá exatamente menos 2x. Atenção a este menos, ok? Atenção a este menos. Mantém aqui os parênteses quando fazes a distributiva, ok? Senão vai dar asneira. Então, porque este menos está a afetar todo este fator. Tu ao fazeres a distributiva vais ficar com 2, quer dizer, e esses dois fatores que resultam da propriedade distributiva terão de ser afetados por esta subtração. Se não colocas parênteses, afetarias apenas o primeiro termo. Então agora, menos 1 vezes 2x dá simplesmente menos 2x. Menos 1 vezes menos 3, menos com menos dá mais, né? Então isto vai dar mais 3. Quer dizer, tudo então a dividir por 4 menos x, tudo ao quadrado. Continuando, né? Está quase pronto a primeira derivada, né? Então ficavas com a primeira derivada da função i. Quer dizer, este menos que fez aqui antes dos parênteses, o que é que ele vai fazer aos termos que estão lá dentro? Vai virar o sinal a todos os termos que estiverem lá dentro. Sendo assim, o que tu ficas é exatamente 8 menos 2x. Repara, menos 2x, isto vai ficar mais 2x. E menos com mais 3, quer dizer, isto fica menos 3. Então a dividir por 4 menos x ao quadrado. Quer dizer, repara que temos aqui alguns termos que dá para simplificar, que é o menos 2x com o mais 2x. O que quer dizer que neste momento, finalmente, tens então a expressão que define a derivada de i, que é exatamente igual, quer dizer, 8 menos 3 é simplesmente igual a 5, e está a dividir então por 4 menos x tudo ao quadrado. Neste momento tens então aqui a expressão da primeira derivada da função i. Para acharmos o i duas linhas, que é a segunda derivada, vamos ter que pegar nesta expressão e vamos voltar a derivar. E repara, o que tens aqui, voltas a ter um quociente. Então vamos bater exatamente na mesma regra da derivada do quociente. Sendo assim, o nosso i duas linhas, que será a segunda derivada da função i, fica então o numerador, a derivada do numerador, quer dizer, fica 5 derivada, vezes o denominador sem derivar, ou seja, 4 menos x tudo ao quadrado, e depois subtrais com o numerador sem derivar, vezes então a derivada do teu denominador, que seria 4 menos x tudo ao quadrado, derivada. E depois ficas então com 4 menos x ao quadrado,
quer dizer, e depois ainda elevarás isto ao quadrado. Quer dizer, isto é a mesma regra de derivação de um quociente. Volto aqui a reforçar, quer dizer, u sobre v' é exatamente igual a u' menos uv', tudo a dividir então por v quadrado. Esta é a derivada do quociente. Quer dizer, agora é pegares aqui na função e duas linhas e ir fazendo as derivadas destas partes e depois simplificar, quer dizer, isto é sempre a mesma coisa. Então, quer dizer, a nossa segunda derivada, repara, tens aqui a derivada de 5, e quer dizer, a derivada de 5 é a derivada de um número e a derivada de uma constante é sempre 0, quer dizer, isto aqui vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa, quer dizer, o 0 absorve tudo, quer dizer, então este primeiro termo vai dar tudo 0. O que ficas então com menos 5, que é aqui, né? Estou a partir daqui porque isto vai dar tudo 0. E agora tens aqui a derivada, e cuidado com esta derivada, porque o que tens aqui é a derivada de uma potência. Quer dizer, tens um u elevado a n, onde este u é exatamente a base da potência, que será o teu 4 menos x, e n é o teu expoente, que é um número, que é exatamente 2. Para que isto é o teu u, e ali o 2 é o teu n. Quer dizer, como é que se deriva então uma potência? Quer dizer, este n, que é o teu expoente, passa então aqui para trás do u a multiplicar, ou seja, fica n vezes u, quer dizer, o teu expoente cai exatamente 1 grau, fica n menos 1, e depois nunca te esqueças que ainda vais ter que derivar o u, quer dizer, ainda vamos ter que fazer a derivada da base, a derivada de 4 menos x. Quer dizer, é assim que tu derivas uma potência. Sendo assim, ficamos então com menos 5 vezes. Agora, aplicando aqui ao 4 menos x tudo ao quadrado, a derivada da potência, quer dizer, o n cai cá para trás, este 2 cai cá para trás, então fica 2 vezes, quer dizer, mantens depois o u, que é 4 menos x, e depois o teu expoente cai uma unidade, quer dizer, se tinhas ao quadrado, 2 menos 1, né, cai para o primeiro grau, ficaria assim aqui do primeiro grau, o que nem é necessidade de colocar nada. E depois ainda tens de multiplicar pela derivada da base, que é o u, que é 4 menos x aqui derivada. Eu vou tirar aqui este 1, caso possa se confundir com o sinal da derivada. Quer dizer, e agora em baixo podemos dizer que, quer dizer, aqui trabalhas as regras das potências, né? Se tiveres A levantado a n, quando tens potência de potência, quer dizer, a gente multiplica, então fica n vezes t, o que aqui em baixo terias então 4 menos x, e depois 2 vezes 2 daria então 4. Agora é mesmo uma questão de, aqui em cima, quer dizer, proceder a algumas simplificações. Vemos então que a segunda derivada de i é exatamente igual, quer dizer, menos 5 vezes 2, isto está exatamente igual a 10. A 10, depois teremos vezes 4 menos x, teremos de fazer então aqui a distributiva. E agora, quer dizer, em primeiro lugar, deves fazer estas derivadas, né? Voltas aqui a ter a derivada de uma diferença, que é a diferença das derivadas. Isto fica então a derivada de 4, que é exatamente igual a 0, e depois, quer dizer, a derivada de menos x, já vimos em cima, é simplesmente igual a menos 1. Isto é então tudo a dividir por 4 menos x elevado então à quarta. Avançando então para as simplificações, repara que 0 menos 1 é exatamente a mesma coisa que teres menos 1. Eu aqui até vou fazer algo para simplificar. Quer dizer, repara que isto é tudo a multiplicar, é 10 vezes 4 menos x vezes menos 1 é tudo a multiplicar. Eu se tiver a vezes b vezes c, quer dizer, eu posso trabalhar aqui a propriedade comutativa, eu posso fazer a primeira multiplicação de c por a, trocando estes dois de posição, né, apelando então à propriedade comutativa, ficaria a vezes c vezes b. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, este 10 terias que fazer a distributiva ali para o 4 e depois a distributiva para o menos x. Ias ter dois termos e depois tinhas que pegar neste menos 1 e voltar a fazer a distributiva. Quer dizer, terias que fazer aqui ao fim e ao cabo duas distributivas. O que é que eu pretendo com isto? Quer dizer, pegar aqui, devido à propriedade comutativa, posso então pegar no menos 1, multiplicar pelo 10 e depois simplesmente faço apenas uma vez a propriedade distributiva. Fica então menos 1 vezes 10, o que daria menos 10, e depois isto a multiplicar por 4 menos x sobre então 4 menos x à quarta. O que isso seria equivalente a dizermos então que a segunda derivada da função i, e agora fazendo a distributiva cá em cima, isto fica menos 10 vezes 4, o que dava então menos 40, e depois menos 10 vezes menos x, o que dava, quer dizer, menos com menos, dá mais 10x. Tudo então a dividir por 4 menos x
isto então à quarta. E repara que, quer dizer, finalmente temos então aqui a expressão da segunda derivada da função i. Mas agora tu queres caracterizar. Para caracterizar, além da expressão, precisamos do domínio. Então, quer dizer, já vimos estas condições de domínio. O domínio da função da segunda derivada é exatamente dado pelos valores x pertencentes a r, tal que, e tens que olhar para a expressão e ver se encontras algum daqueles casos. Quer dizer, tens logaritmo? Não. Tens raízes? Não. Quer dizer, o que é que tens? Tens denominadores. Né? Se tens denominadores, qual é a condição de domínio para denominadores? Quer dizer, o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Ou seja, 4 menos x à quarta terá que ser diferente de zero. Agora é uma questão de pegares aqui num cálculo auxiliar e perceberes quando é que isto é exatamente igual a zero para a gente poder escrever o domínio. Então assim num cálculo auxiliar nós vamos tentar perceber quando é que 4 menos x à quarta é exatamente igual a zero. Quer dizer, isto é fácil de fazer porque ali o 4 passa para o outro lado. Quer dizer, como é uma potência de expoente par, passaria mais ou menos, quer dizer, ficaria 4 menos x igual a mais ou menos a quarta raiz de zero. Só que quer dizer, a raiz de zero é sempre zero. Então ficarias com 4 menos x igual a zero, o que resolvendo isto em ordem a x, ficaríamos então com x igual a 4. O que quer dizer que o nosso domínio da segunda derivada será exatamente r, exceto então para x igual a 4. Quer dizer, uma vez encontrada a expressão e o domínio, é mesmo uma questão agora de procedermos à caracterização. Para tu fazeres a caracterização de uma função, quer dizer, vais escrever mesmo desta forma. Quer dizer, colocas aqui duas linhas, que é a segunda derivada. Depois aqui vais escrever o domínio. O domínio seria então r exceto 4. Quer dizer, este domínio viaja então para o contradomínio. Podes colocar sempre r sem qualquer problema. E que a cada valor de x faz corresponder exatamente a expressão que a gente achou. Que seria menos 40 mais 10x. Então colocas assim aqui. Menos 40 mais 10x, tudo a dividir então por 4 menos x elevado então à quarta. Quer dizer, quando pedirem uma caracterização, tens sempre depois de escrever as coisas desta forma. Onde aqui identificas qual é a função, depois aqui introduzes então o domínio, fazes uma seta e indicas então o contradomínio, que podes sempre dizer R, não há problema nenhum, e que a cada valor de x faz corresponder então a expressão que calculaste ou determinaste. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução para esta primeira linha, onde nos pediam a caracterização da segunda derivada. Vamos então já de seguida responder então à segunda questão. Então, até já. Bem, de regresso então para resolver a questão 5.2, onde nos pedem que estudas as assintas da função i de x, e repara que esta função i de x é uma função racional. E sendo uma função racional, quer dizer, esta função i de x, podemos pensar, quer dizer, que há de ser a divisão, não é? É mesmo a divisão entre um dividendo, quer dizer, é aquilo que vamos chamar de divisor, onde este dividendo é exatamente 2x menos 3, quer dizer, este divisor é 4 menos x. Quer dizer, como é que tu estudas exatamente as assintas destas funções racionais sem sequer tocar nos limites? A ideia será pegar nesta estrutura que tens aqui, de um dividendo sobre um divisor, quer dizer, e colocares, quer dizer, manipulares esta divisão de forma a colocar esta divisão destas duas expressões nesta forma, igual a um quociente mais um resto sobre um divisor. Quer dizer, e como é que a gente apanha isto? Fazendo a divisão. Quer dizer, vais pegar nos polinómios e vais fazer o algoritmo da divisão. Quer dizer, onde tens aqui o teu dividendo, que há de ser o numerador, onde tens aqui o teu divisor, que há de ser o denominador. Quer dizer, o resultado da divisão a gente chama de quociente e isto há de sobrar alguma coisa.
que a gente há de encarar como sendo o resto. Quer dizer, uma vez divididas então as expressões, há de ficar com o quociente e com o resto, e depois há de dizer então que esta divisão é exatamente igual a esta forma, do quociente mais o resto sobre o divisor. Quando tiveres isto manipulado para esta forma, quer dizer, o teu quociente será então, quer dizer, traz aqui a equação da assíntota, quer dizer, eu vou abreviar, da assíntota não vertical. Quer dizer, e não vertical podes ter duas, não é? Há duas formas de teres assíntotas não verticais, que é teres horizontal, quer dizer, e se tiveres horizontal, ficarás então, quer dizer, o teu quociente, se for horizontal, quer dizer, este quociente dará apenas uma constante, quer dizer, dá um número, dá menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 10, o que for, né? E então ficas com a equação da assíntota não vertical, dizes que é y igual à expressão que tiveres ali, do teu quociente, mas se é horizontal, quer dizer, o quociente será exatamente igual a um número. Ou podes então obter uma assíntota, não vertical, mas que a gente designa de oblíqua. Quer dizer, continuará a ser y, a equação y igual ao quociente que resulta exatamente da divisão, só que neste caso o teu quociente terá assim a forma de um ax mais b. Quer dizer, aqui o teu quociente, para teres uma assíntota oblíqua, quer dizer, vai ter ali um x do primeiro grau. Vais ter assim algo nesta forma, ax mais b. Depois, quer dizer, aqui o teu divisor, se pegares no divisor e igualares o divisor a zero, né? Vais pegar no divisor, vais igualá-lo a zero, e quer dizer, o valor de x para o qual este divisor te dá zero, resultará daí a tua assíntota vertical. Terá de equação x exatamente igual, eu vou colocar aqui x1, quer dizer, o x que anulará então o teu denominador, podendo ser um ou mais, quer dizer, podes ter mais do que uma assíntota. Todos os x que anularem os denominadores, aqui o teu divisor, né? Todos os valores x para o qual o divisor seja igual a zero, quer dizer, serão equações de assíntotas verticais da função. Quer dizer, isto assim de uma forma muito geral. Bem, vamos então começar a aplicar isto que estivemos para aqui a falar. Quer dizer, eu vou então pegar na fração, repara, tu tens i de x, que é exatamente igual a 2x menos 3, isto a dividir então por 4 menos x, e eu vou proceder então ao algoritmo da divisão destes dois polinómios. E então pego e vou fazer, quer dizer, repara que isto é o teu dividendo e isto aqui será o teu divisor. Quer dizer, então pegas no dividendo 2x menos 3 e vais então dividir pelo divisor, quer dizer, mas vais colocar por ordem de grau, ok? Primeiro vais colocar menos x e mais 4 em seguida. Repara aqui tens mais 4 menos x, é a mesma coisa que ter menos x mais 4, é exatamente igual. E agora vais começar a fazer a divisão. Quer dizer, para fazer esta divisão, vais ter que colocar aqui um valor, tal que esse valor multiplicado por menos x dê exatamente 2x. Qual é que é o valor, né? Ou a expressão com x, depende do que tenhas. Que vezes menos x dará exatamente 2x. Se tiveres assim um pouco à rasca, qual é a coisa, né? Que vezes menos x dá exatamente 2x. Podes sempre fazer esta técnica, quer dizer, pegas no 2x e divides por menos x. Então, se pegares em 2x e dividires por menos x, vai-te dar exatamente a expressão que deves colocar aqui. Então, repara que o x aqui até cortavam, ficavas com 2 a dividir, quer dizer, sobrava 1, 2 a dividir por menos 1, que dava então menos 2. O que quer dizer que vais colocar então aqui menos 2. E depois, começas a fazer menos 2 vezes 4 é exatamente igual a menos 8. E agora vais encaixar aqui os valores, mas vais encaixá-los todos os valores deste produto, mas quer dizer, os simétricos. Vais subtrair a este dividendo exatamente estes produtos. Ou seja, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mas ao passares para aqui, em vez de menos 8, colocas com um sinal simétrico, ou seja, mais 8. Menos 2 vezes menos x
daria exatamente, quer dizer, menos com menos dá mais, 2 vezes x dá 2x. Ou passar para aqui, colocas com um sinal simétrico. Se aqui dá 2x, colocas então menos x. E depois somas. Vais somar, quer dizer, x com x, números com números. Se tivesse x ao quadrado com x ao quadrado. Quer dizer, 2x menos 2x dá 0, não é? E aqui menos 3 mais 8 dá exatamente mais 5. Quer dizer, como o resto tem grau mais pequeno que o divisor, acabou a divisão, não fazes mais nada, não fazes mesmo mais nada. Sempre que o teu resto for de grau menor do que o divisor, paras a divisão por aí, não dá para fazer mais nada. E agora vamos colocar esta divisão naquela forma. Quer dizer, repara aqui nisto. Isto tens aqui é o nosso divisor. Isto tens aqui é o dividendo. Este menos 2 será o teu quociente e isto, o mais 5, será o teu resto. Agora é só dizer isto, quer dizer, o dividendo sobre o divisor será igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. Quer dizer, uma vez identificadas as partes, é só seguir isto à risca. O que quer dizer que 2x menos 3, quer dizer, o dividendo sobre o divisor, que é menos x mais 4, é exatamente igual ao quociente, que é menos 2, mais o resto, que é 5, a dividir então pelo divisor, que é menos x mais 4. O que repara, quer dizer, se esta divisão era a tua função I de x, era a nossa função I de x, essa função racional, se esta função é exatamente igual a isto, então eu posso concluir que I de x, né, também pode ser escrito desta forma. Quer dizer, menos 2 mais 5 sobre menos x mais 4. E agora, eis aquela ideia inicial que abordei aqui no vídeo. Quer dizer, o teu quociente vai transmitir a equação da assinta não vertical e vamos igualar aqui o divisor a 0 para sabermos as assintas ou a assinta vertical. Então repara que, quer dizer, o teu quociente é exatamente igual a menos 2. Então, se quociente é igual a menos 2, nós vamos poder tirar a conclusão que y, quer dizer, esta traz aqui a tua cinta não vertical, que se escrevem sempre y igual, quer dizer, se for horizontal vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar A, e se for oblíqua será igual quer dizer, um AX mais B, quer dizer, que neste caso, repara, o teu quociente é apenas um número, então traz aqui uma cinta horizontal, e então escreves y igual a menos 2 é a cinta. Quer dizer, eu vou abreviar, não faças isto depois na prova. Quer dizer, y igual a menos 2 é então a cinta horizontal. Porquê? Porque é só o teu quociente deu um número de I de x. Agora, para achares a cinta vertical ou as assintas verticais, vais então pegar aqui no divisor e vais igualar a 0. Então, se fizeres aqui um cálculo auxiliar, onde diz que menos x mais 4 é igual a 0, e resolves isto em ordem a x, quer dizer, o x passava para aquele membro, né? Ficava positivo, então tens x igual a 4. E repara, quer dizer, o 4 será o valor de x que anula o denominador. Então vais dizer que x igual a 4 é a cinta, quer dizer, é a equação, né? É a equação. Quer dizer, aqui também devia ter escrito, é a equação da assinta horizontal de x, ok? Agora, pegaste no divisor, igualaste a 0 para esse valor de x, quer dizer, x igual a 4 é a equação da assinta vertical de I de x. Quer dizer, a coisa está então concluída. Nestas funções racionais, tu vais tomar sempre este caminho. Quer dizer, se sempre tiveres funções racionais, são funções que te aparecem uma divisão entre dois polinómios, entre duas expressões com x, vais sempre fazer isto, quer dizer, vais fazer a divisão aqui pelo algoritmo, e depois vais colocar nesta forma, quociente mais o resto, quer dizer, tudo isto salta do algoritmo da divisão. Quer dizer, vais colocar nesta forma, no quociente vais ler então a equação da cinta não vertical, podendo ser horizontal ou então oblíqua, e depois igualando aqui o divisor a 0, quer dizer, o valor de x
ou os valores x para os quais o teu divisor é 0 serão as equações das assintas verticais. É mesmo só isto. Sempre que tiveres funções racionais, vais aplicar então este método. Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.